Mas, meus irmãos, conforme nós falamos, estamos recebendo nessa noite, no nosso culto, o pastor Ryan Sátiro, grande amigo, quem eu tive a oportunidade de compartilhar o quarto, né, na nossa semana de mentoria pastoral, que fizemos, não me engano, 2 anos atrás, ou 3, nem me lembro bem, mas conheci a Ryan até ali, de ouvir falar. Ryan é pastor lá em São Francisco do Conde, aliás, vai me corrigir depois, mas acho que é São Francisco, sim. Também é policial, advogado, e também é presidente da Ordem, da Ordem dos Pastores Batistas da região metropolitana. Como dizia meu pastor, é homem dos 7 instrumentos. Mas achou tempo para estar conosco nessa noite. Nós agradecemos a atenção de Rainha, atender o nosso convite e queremos já passar a palavra para ele. Ele pode me corrigir se eu der alguma informação equivocada, mas que o Senhor use o seu servo e dê graça nessa noite, Rainha. Passamos a palavra, então, ao pastor Rayan nesse momento. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim, Rayan, estamos ouvindo bem. Ótimo. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor João Alves, sua família, por essa amada igreja, a qual ele fala com muito amor e afinco, né? Ele sempre leva consigo, né, o amor e o carinho pelos irmãos, a alegria de servir ao Senhor nessa casa, de ver o carinho, o cuidado dos queridos com ele, com a sua família. E tive a alegria, né, de compartilhar com ele de um tempo ali na semana de mentoria que fizemos pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E foram 7 dias maravilhosos, alegres, e que nós glorificamos ao Senhor, né, por aquele período e por ter dado a graça a mim, a alegria de estar no quarto junto com ele, né, porque ali conversamos, estabelecemos uma amizade, um carinho, e com certeza será para toda a vida. E agora feliz em complementar essa alegria em estar aqui com a família dele, né, porque é a nossa família também, né, que é a família de Cristo, na qual nós estamos ligados por esse sangue de Jesus que nos salvou e nos libertou. Amém? Eu agradeço ao Senhor, então, por esse convite, por essa noite abençoada, esse culto, que a gente sente a presença do Senhor. Olha como é bom, né? A gente está na internet, através de uma rede social, e olha como Deus usa todos os meios, todas as formas, para que a gente sinta a presença dele, né? Dentro da nossa casa, onde a gente está agora, a gente poder sentir o cuidado de Deus, poder louvar o Senhor. Eu tenho certeza que quando você vê aí o rosto de pessoas conhecidas, né, isso te alegra, sei que a saudade é grande, dá um abraço, mas é muito maravilhoso a gente poder, pelo menos, ter esse fragmento, né, de alegria com relação ao ver, pelo menos, porque a alegria será completa quando, com certeza, pudermos nos abraçar e poder estar na igreja e ali juntos cultuar o Senhor e glorificar o Senhor, porque esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, assim, dentro daquilo que nós tivemos a conversa, né, com o pastor João Alves, trazer essa palavra da parte do Senhor através de um tema, né, que com certeza é algo que convive conosco, que a gente pede ao Senhor, que a gente, quando está nessa vivência com o Senhor, a gente sente aquele desejo, né, aquela vontade, aquilo que brota dentro do nosso coração, que é essa ação de crer no Senhor Jesus Cristo. E crer no Senhor Jesus Cristo, a sua palavra é receber realmente Ele em nosso coração. E eu queria trazer um texto da palavra de Deus para que nós pudéssemos falar um pouco desse tema, daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. E eu trago um abraço, né, da Igreja Batista Shalom, em São Francisco do Conde. 10 anos fiz agora, dia 5 de setembro, de ministério lá. Minha esposa também está aí antenada no grupo aí, também participando desse culto junto com os
irmãos. Tem alguns irmãos de São Francisco do Conde também que estão neste culto aqui com os irmãos, que ele mandou o link, eu convidei. Alguns parentes também meus, coloquei também ali no grupo da família, eles também disseram que estariam aqui. Eu já vi até minha irmã aqui nesse instante, minha irmã Liliana. Então, assim, é uma alegria muito grande, né? Nós estarmos juntos como família e como povo de Deus, né? E eu gostaria também que você pudesse abrir a sua Bíblia, você que está aí em casa, no Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 43. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 43. Eu vou ler a versão Almeida corrigida fiel, tá bom? Mas, irmãos, na sua tradução, com certeza, os irmãos vão compreender bem também que a palavra do Senhor, ela é uníssona através do Espírito Santo, amém? Então, vamos lá. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Verso 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que ele descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, ou milagres, depende da sua tradução, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre deixou, talvez à primeira hora, esteja assim na sua tradução. Então, o pai que era, entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Te louvamos, ó Deus, por este momento tão maravilhoso em que nós podemos compartilhar a tua palavra. Nós não estamos juntos, reunidos em um mesmo local, mas eu tenho certeza, ó Pai, que o teu Espírito Santo nos une agora, Senhor, em um só propósito, que é te louvar, te engrandecer e te adorar. Ó Deus, eu te peço que o Senhor continue abençoando esta igreja. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando esse povo teu, Senhor. Abençoa a vida do pastor, Deus, João Alves, sua família. E continua, Deus, fazendo essa boa obra. E a hora vai chegar, o momento vai chegar, em que eles voltarão, ó Deus, ao templo, para todos reunidos, ó Deus, ali, cultuar ao Senhor com toda alegria, júbilo e cânticos, e dar glórias ao teu nome. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa também nesta noite falar aos nossos corações através da tua palavra. É o que nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o tema creia em Jesus Cristo. E nesse texto nós podemos destacar algumas questões que Jesus tinha acabado de retornar ali da Samaria e de andar, né, pela terra após ter saído da sua terra de nascimento, do seu local de nascimento. E Jesus fez grande obra, Jesus fez grandes milagres, Jesus fez sinais e maravilhas, Jesus operou de uma forma sobrenatural e maravilhosa. E com certeza a fama de Jesus se espalhava por todo lugar. E ele estava ali de retorno para o seu lugar de origem, o lugar que ele cresceu, em que
as pessoas viam ele correndo, né, como uma criança, um adolescente. Naturalmente, Jesus também teve uma vida em que as pessoas viram ele crescer ali, né? E ele, ali na Galiléia, então, representava um local comum para ele, um local que ele se sentia à vontade, era o lugar em que ele tinha crescido. Mas retornar para a Galiléia era necessário, era uma necessidade, porque ele tinha que fazer aquele retorno de volta. E às vezes é um pouco nisso que nós vamos falar justamente nessa noite, sobre alguns desafios que envolvem crer em Jesus. E aí foi bom que nós podemos colocar crer em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que tem as respostas que nós precisamos, principalmente para esse momento tão difícil. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Só que crer em Jesus é um ato de fé. É um ato de fé. E precisamos ser trabalhar a nossa fé. Porque nessa caminhada, o crer em Jesus, confiar que Ele está no controle de todas as coisas, receber Ele em nosso coração, envolve um ato de fé. E eu queria dizer primeiro que para eu crer em Jesus, eu preciso encarar os desafios. Jesus, ele retornou para um local, que eu quero dizer aos amados, era um local que Jesus havia sido rejeitado por seus conterrâneos. Ele vai relatar isso justamente em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 4. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Jesus, ele sentia a dor no seu coração, que quando ele chegava no local onde as pessoas o viram crescer, desenvolver, as pessoas não olhavam para ele como um profeta, não olhavam para ele como um homem de Deus, não olhavam para ele como alguém que poderia trazer uma resposta, algo sobrenatural, a resposta do reino, a proposta que ele tinha para trazer à humanidade. E aqueles que o viram crescer não conseguiam ver isso. E às vezes nós precisamos realmente enfrentar, para eu crer em Jesus, eu preciso aprender com Jesus. E eu preciso aprender também a não ter receio, encarar os desafios que aparecem. Quantas vezes a gente se depara diante de situações e a gente olha e diz assim: meu Deus, será que essa situação vai mudar? Será que isso vai melhorar realmente? Será que eu consigo enxergar um cenário de transformação? Eu me lembro agora de uma história recente do pastor Erivaldo, que foi o nosso secretário executivo, né, e hoje está pastoreando a Igreja Batista da Graça. E após a sua alta, logo em seguida, a sua esposa relatou que ele tinha ficado com 100% do seu pulmão cometido. Então, imagine o coração dessa esposa ao ver o seu marido, né, uma pessoa, um homem de Deus, um homem que estava trabalhando, atuante na obra do Senhor, e num dado momento ela vê o seu marido com 100% do seu pulmão comprometido. 100% do seu pulmão não estava mais funcionando. Qual foi a postura dela? Qual foi a posição dela? Ela creu no Senhor Jesus. Ela entendeu, ela confiou que o Senhor Jesus entraria com providência. E ela começou a orar, estabeleceu uma campanha de oração, saiu divulgando aí para todo mundo. E nós oramos e nós vimos esse quadro se reverter. E há poucos dias nós vimos o pastor Erivaldo já fazendo um vídeo agradecendo ao Senhor e glorificando ao Senhor pela obra que Deus tinha feito na vida dele e restaurado a sua saúde. Eu quero dizer, meu querido e minha querida, que encarar os desafios é compreender que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando eu seguro nas mãos do Senhor, eu não posso temer o que me pode fazer o homem. Eu não posso temer os diagnósticos que virão. Eu não posso entender as palavras, eu não posso lutar contra as palavras que virão. Eu sei quem está comigo. Isaías 45, 2 vai dizer: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros da escuridade, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Nós estamos vendo um Senhor
que ele não diz para nós, olha, você tem, vá na frente que eu vou atrás. Não, ele diz, eu vou adiante de você. E para a gente retratar essa alegria do Senhor estar ao nosso lado, Mateus 28, verso 20, vai dizer o quê? E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu quero dizer a vocês, eu faço parte de uma mentoria, né, que é um acompanhamento de mentoria com pastores da Bahia e com pastores do Paraná. E o pastor João Alves conhece muito bem aí o pastor Euquias Paim, né, que é o presidente da Convenção Batista do Paraná, e ele que esteve conosco naquela semana lá em Lauro de Freitas, e tem sido uma pessoa que eu tenho caminhado por perto, tem me ajudado muito na minha caminhada ministerial. E em uma dessas reuniões ele falou algo que retrata muito bem a nossa vida com Jesus. Ele disse assim, olha, após uma grande vitória, vem uma grande provação. Às vezes a gente quer viver uma vida em que a gente quer viver sempre em vitórias, em alegrias, em situações, mas a gente tem que também estar preparado para as provações. Né? Nós vivemos um período anterior à pandemia, um período que até alguns estavam reclamando, talvez, da vida, né? De algumas coisas, mas aí veio a pandemia e mostrou para nós que existe a possibilidade de haver uma aprovação ainda maior. Mas qual é a grande diferença? É que nós vamos continuar crendo no Senhor Jesus. Independente de venha a pandemia ou não venha a pandemia, se fecha a igreja, se abre a igreja, se pode de um lado, não pode de outro, nós precisamos continuar crendo no Senhor Jesus. Após grandes vitórias, normalmente vem também uma grande provação. E ele citou, o pastor Euquias Paim, citou a história de Elias. Quando ele tinha acabado de passar por uma grande vitória, ele tinha encarado aquela situação em que ele tinha saído vitorioso em meio a todos aqueles profetas que existiam ali contrários à palavra do Senhor. E ele se levanta como homem de Deus, roga a presença do Senhor, e o Senhor ouve a sua palavra, mas logo em seguida, uma mulher chamada Jezabel prometeu matá-lo. E aqui eu trouxe uma tristeza ao seu coração e por um momento uma dúvida, e veio uma grande provação na vida de Elias. E Deus mostrou que estava com ele. Elias vai para o deserto e Deus vai para o deserto junto com ele. Elias sobe e vai em direção ao monte que ele é acostumado a adorar. E sabe o que ele faz? Ele entra numa caverna. E o que é que Deus faz? Para diante da caverna e diz, Elias, saia daí, porque aí não é o teu lugar. Sabe o que eu posso perceber? Que Elias, ele tinha que perceber que Deus, independente de ele estar no momento das vitórias e no momento da provação, Deus estava com ele. Mesmo que você esteja hoje numa situação que você olha a televisão e você veja covas, como as pessoas ficam colocando aí, né, covas, e colocando medo, pavor, terror, apesar de toda essa tristeza que nós temos de mais de 135 mil brasileiros que se foram, nós temos esse sentimento de tristeza, mas nós precisamos continuar crendo no Senhor Jesus. Essas situações não podem nos abater, essas situações não podem nos isolar e nos jogar ao chão. Quantas pessoas estão desenvolvendo agora depressão, né, medo, pavor, tristeza, insegurança, incerteza quanto ao futuro. E qual é a tendência disso tudo? Isolamento, receio de estar no meio de outras pessoas. Tem gente que se sair agora e encarar ali um grupo de pessoas entra em pânico, entra em medo, achando que vai se contaminar. Mas com certeza o Senhor está nos preparando, está nos mostrando que esse momento é um momento de preparo, de ajuste, e para nós crermos que Ele é o nosso Senhor. John Stott vai dizer no livro Sinais de uma Igreja Viva, o propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento. Por mais que o inimigo e as armas do inferno queiram nos encostar e jogar a gente isolado no canto, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ricardo Barbosa, no seu livro A Espiritualidade, o Evangelho e a Igreja, ele vai dizer assim, a conversão é a transformação do eu solitário no nós comunitário. Quando nós saímos, então, de uma relação de solidão, em que o mundo nos joga, em que o diabo quer nos jogar ao fundo, jogar ao chão, Deus nos chama para perto. Ele nos chama para andar lado a lado.
para nós crermos no Senhor Jesus, nós crermos na sua palavra, nós crermos na vitória que vem do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Tá tudo direitinho aí chegando? Tá dando para ouvir? Tá tudo certinho? E o meu vídeo tá aparecendo para vocês? Eu acho que tá, né? Tá aparecendo. Então vamos lá. E aí eu quero dizer para os amados que às vezes retornar para casa ou conviver seja talvez um grande desafio. Jesus ele encara aquele desafio de retornar para sua casa. E quando nós fomos chamados agora para casa, talvez algumas pessoas sentiram agora um desafio de dentro de casa ter que olhar as situações que estavam precisando se resolver, né? Os relacionamentos, as conversas, né? O dia a dia, esse distanciamento que nós tínhamos, essa vida corrida, Deus deu a gente, olha, eu quero que vocês também tenham uma vida sólida, eu quero que vocês construam um relacionamento, que vocês creiam mais, e quando eu estou com a minha família, eu também sou fortalecido. Mas pastor, minha família é tão complicada, eu quero dizer, Deus está trabalhando em você dentro da sua família. Né? Deus está cuidando de você. Pastor, mas meu marido, eu não consigo me relacionar bem com ele. Deus está tratando você através do seu marido. Pastor, minha esposa me dá tanta dor de cabeça. Deus está tratando você através da sua esposa. Meus filhos não ficam quietos, né? Quem está vendo como é que está a garotada aí, Deus está lhe dando a oportunidade de você observar essas dificuldades e você está lado a lado ali, podendo ajudá-los a melhorar, a construir uma vida melhor e a crescerem, porque o Senhor quer restaurar toda a sua família para que toda ela possa crer no Senhor Jesus, como foi com aquele homem, aquele carcereiro em Atos 16, 31, em que ele viu a presença do Senhor na sua casa, e ele creu no Senhor, e a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, e aquele homem creu no Senhor, e a casa dele toda foi restaurada, e a casa dele toda foi agraciada pela presença do Senhor. Para eu crer também em Jesus, eu preciso me desprender dos meus achismos, né? E Jesus não realizou milagres na primeira vez que Jesus estava lá. Isso é relatado em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 5. Nós lemos o 4 agora há pouco, o 5. E diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Existiam umas barreiras no povo que não olhava para Jesus e conseguia crer nele. E quando nós não nos desprendemos dos nossos achismos, daquilo que nós achamos que é certo, Deus não consegue trabalhar na nossa vida. Quando nós estamos cheios de nós, cheios das nossas certezas, cheios das nossas convicções, Deus não opera. Mas quando a gente diz assim, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, ou então como o próprio salmista Davi, quando percebeu que os seus erros, como no Salmo 51, estavam tão grandes, e ele diz assim, não retire de mim o teu espírito, ó Deus. Como aquele vaso na mão do oleiro que precisava ser quebrado, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos quebre. Que Ele nos quebre, nos moa. Que o nosso eu caia. E que Deus possa fazer de nós um vaso, mas um vaso que possa ser cheio da sua presença. Um vaso que possa ser cheio daquilo que Ele quer e não daquilo que nós queremos. Que possa ser cheio das vontades do Senhor e não da nossa vontade. Quando nós crescemos para perto do Senhor, quando nós crescemos para a vontade do Senhor, e quanto mais nos aproximamos dele, mais nós vemos como somos pequenos. Eu não sei se alguns aqui já foram lá no Morro do Pai Inácio, na região da Chapada Diamantina. E quando você vê o Morro do Pai Inácio, ele é bem grande, né? Ele tem 178 metros. Eu não desci ele ainda não, mas eu vou descer um dia. Eu já desci. O pastor disse que eu sou policial. Eu realmente trabalhei um ano na polícia e depois eu migrei para o Corpo de Bombeiros, né? Hoje eu estou no Corpo de Bombeiros, já tem 12 anos no Corpo de Bombeiros. E já desci alguns lugares de rapel para poder treinar. E além do Morro do Pai Inácio, uma vez a gente foi, de longe a gente vê aquele morro, realmente é algo que
desponta no meio daquelas montanhas. Mas quando a gente se aproxima dele, é que a gente vê a dimensão, porque a gente se vê tão pequeno, a gente olha lá para cima, a gente olha assim, meu Deus, que negócio gigante é esse? Né? E eu quero lhe dizer assim, imagine com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquilo ali me fez me lembrar que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo como eu sou pequeno e Ele é grande. Quanto mais eu vejo que Ele pode realizar o impossível na minha vida, me reconstruir, né? E tirar de mim aquilo que eu acho, né? Tirar de mim aquilo que eu já tenho minhas concepções filosóficas, teóricas, teológicas, que divergem da palavra de Deus. Não, eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. Eu preciso ser guiado pela vontade do Senhor e por aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. A terceira coisa para eu crer é que eu preciso estar aberto para ouvir e ter o coração ensinável. Israel Belo sempre fala, pastor Israel Belo lá do Rio de Janeiro, ele sempre fala que nós precisamos ter um coração ensinável. E um coração ensinável, ele está aberto a ouvir a voz do Senhor. O problema não está em Jesus, mas o problema está nos corações fechados. Jesus não operou grandes milagres ali porque os corações estavam fechados. Mas quando Jesus volta, a percepção, né, era outra. Em Samaria, houve mover porque creram. Jesus tinha acabado, se você ler aí os versos anteriores, nós lemos João capítulo 4, a partir do verso 43. Mas nos versos anteriores fala de Jesus lá em Samaria. E aqui quando a gente vai no verso 40, diz assim, João 4, 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Muitos creram lá em Samaria. Por quê? Porque confiaram na palavra de Jesus. Jesus falava e as pessoas eram transformadas. Jesus falava e as pessoas passavam a acreditar, a crer que realmente aquilo, a receber aquela palavra no seu coração. E aquela palavra transformava eles. Enquanto o seu povo da sua terra não olhava a ele, não atendia às suas palavras, aqueles lugares em que ele passava, ele falava e as pessoas tinham seu coração transformado. Eu preciso realmente estar aberto e ter um coração que é ensinado, um coração quebrantado, para que ele possa me moldar, para que ele possa me refazer e eu possa ser reconstruído pelo maior construtor da história, antes, durante e depois e para todo sempre, que é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para eu crer em Jesus, por último, eu preciso crer em Jesus independente da realização do milagre. E é isso que vai na contramão do que é falado por aí afora. Né? Porque por aí afora se fala que se você tem uma vida boa com Deus, se você tem milagres. Você tem uma vida boa com Deus se você tem um carrão. Você tem uma vida boa com Deus se você tem uma casa grande. Né? Alguns acham que a felicidade está nas posses, no dinheiro, nas riquezas terrenas. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, crer em Jesus, independe se aconteceu ou não um milagre. Tem uma música que nós cantamos que é bem interessante, que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, né? Se não fizer, Ele é Deus, né? E se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus, não é isso? Deus, Ele é Deus. Né? Independente das circunstâncias, das situações, dos milagres acontecerem ou não, Ele precisa ser o nosso Deus, Ele precisa ser o nosso Senhor. E muitos associam isso, é falta de fé. Não, falta de fé é quem confia no Senhor só se tiver um milagre, só se acontecer a bênção, só se chegar algo da parte de Deus. Não, não é isso. Crer no Senhor Jesus é crer que independente de que as coisas aconteçam, eu continuarei com Ele e não desistirei do seu plano, do seu projeto para a minha vida. João 4, 48 do texto que nós lemos, diz assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, ou então milagres, nunca crerão. Quer dizer, aquele povo que olhava para Jesus, esperava sempre um milagre, queria que ele realizasse coisas, queria que ele concretizasse aquilo, quando na verdade eles precisavam entender que era totalmente o inverso. Quando nós vemos lá em João 11, quando o Senhor Jesus vai ali ressuscitar Lázaro,
Já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E ali sai correndo, ali Marta, depois Maria, sai correndo em direção a Jesus e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Às vezes a gente coloca o inverso, eu quero ver a glória de Deus para depois crer. Mas Jesus coloca, se creres, verás a glória de Deus. É quando eu creio nele que eu começo a ver a glória. E a glória nem sempre é a realização do milagre, mas a glória é sempre a vontade soberana, concreta, perfeita e agradável do Senhor. Aquela que vai trazer paz à nossa alma, mesmo que naquele momento não atenda um desejo imediato nosso, mas que posteriormente nós compreenderemos que ele estava cuidando de nós. Mas eu quero dizer que Jesus, ele nunca deixa de agir, ele nunca deixa de realizar um milagre na nossa vida. Ele já fez um grande milagre na nossa vida quando ele nos dá a salvação. A salvação é o maior milagre que nós podemos receber. A salvação em Cristo Jesus é uma garantia maravilhosa de nós vivermos com ele para sempre na glória celestial. Mesmo assim, ele tem realizado grandes e grandes coisas em nossas vidas, mesmo que nós não mereçamos. É por causa da sua graça, é por causa da sua misericórdia, porque nós não merecemos do Senhor, mas ele nos ama de uma maneira incondicional, como diria Paul Tillich. Ele tem um amor incondicional pelas nossas vidas. E nesse texto de João 4, a partir do verso 49, vai justamente narrar essa história desse milagre que Jesus realiza em uma situação e para mostrar para eles que a palavra dele era suficiente. Esse oficial, diz assim o texto, verso 49, o oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O que é que aconteceu aqui? Aquele homem confiou na palavra de Jesus. Só que o que é que nós estamos precisando? É confiar na palavra de Jesus. Perceba que qual que aquele homem queria? Jesus, corre, vai na minha casa. Qual era a vontade dele? Venha na minha casa, Jesus. Jesus já tinha ido na casa de alguém, já quando ele curou ali a filha de Jairo, não é isso? Ele foi na casa de Jairo. Mas o que é que Jesus queria mostrar para aquele povo? A palavra de Jesus tem poder. A palavra do Senhor Jesus tem poder. Ele queria mostrar para eles que não era exatamente a presença dele lá, mas quando ele fala, quando a palavra dele é liberada, a transformação e a mudança, Deus opera nas nossas vidas. E ali, quando ele confirma com aquelas pessoas, ele percebe que naquela mesma hora que Jesus tinha liberado aquela palavra, realmente havia acontecido aquele milagre, como diz o verso 53. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Deus, ele quer trabalhar em nós. E não importa o que aconteça, não desanime. Não permita que barreiras internas ou externas atrapalhem a ação do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus está trabalhando. Jesus continua realizando grandes milagres. E eu estou falando com você e vendo você aqui, e você me vendo, é um grande milagre. Porque Deus nos deu essa rica oportunidade de estarmos juntos. Eu quero dizer para a amada igreja, continue crendo no Senhor Jesus Cristo. Não desanime. Vamos até o fim, porque a palavra dele, quando é liberada, ninguém pode impedir. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se o irmão e a irmã que está conectado nessa sala tem um coração ensinável, eu creio que tem, certamente o Senhor falou ao seu coração nessa noite. Porque falou ao meu coração. Preciosa palavra, pastor Ryan. A semana passada, aliás, domingo, né,
nós demos aqui no culto um recorte do nosso testemunho de conversão. E uma das coisas, pastor Ryan, que falou muito ao meu coração no início da minha fé, quando eu estava enfrentando muitas provas, inclusive no ambiente da família. Eu falei aqui para os irmãos que minha mãe não aceitava a minha conversão. Graças a Deus, depois ela se converteu também. Aí foi muita dificuldade no início. Uma coisa que o pastor Ryan falou aí, mas que foi assim muito forte para mim no início da minha fé. Deus me levantou no meio da minha família. Na época não tinha ninguém de crente na minha casa, né? E Deus me levantou ali. E eu ouvi alguém dizer nessa época que aí até me perguntou assim: verifique se você conhece alguém que não tenha pelo menos um parente cristão, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, mas qualquer família, você vai observar, se você for fazer essa enquete, que tem alguém que é cristão. No meu caso, a minha família toda, lá no interior, eu tinha um tio, eu falei aqui de um tio, morava aqui em Salvador, que era crente da Assembleia de Deus. Mesmo toda a dificuldade que meu tio tinha de ir lá em casa, muito raramente, mas ele lançou a semente. Então, Deus levanta alguém na família para que esse alguém seja um agente de reconciliação na casa, na família. Então, irmãos, muitas vezes a gente não tem esse entendimento e acaba até reclamando, murmurando dos problemas, o ambiente está difícil, eu não consigo me concentrar, eu não consigo desenvolver bem a minha fé porque é muita pressão. Deus te levantou. Então você é um agente da reconciliação nessa casa, nessa família. É a luz de Deus aí. Então, meu irmão, minha irmã, persevere, não se precipite, não tire conclusões precipitadas, mas permaneça na posição, tapando a brecha, porque o inimigo luta contra a família, luta contra a sociedade, luta contra a nação. E Deus nos levanta justamente para termos aí um representante do reino. Então, pastor Ryan, muito boa a sua palavra, a palavra de Deus que foi enviada através do irmão nessa noite, e que os amados recebam essa palavra, essa mensagem do Senhor no seu coração e façam como os animais que ruminam, né? Vamos ruminar a palavra, trabalhando, é como se fosse a remastigação, né? Esse a orientação que a Bíblia nos dá, né? E aí eu já falei até sobre isso. O animal que rumina, ele era considerado puro, né? Os animais impuros não ruminavam. Então, tem mais saúde, inclusive. No nosso caso, temos mais saúde espiritual quando pegamos essa palavra e ruminamos a palavra, meditamos na palavra, concentramos na palavra, nós vamos ter mais saúde, com certeza, espiritual. Louvado seja Deus. Nós vamos concluir, mais uma vez agradecendo ao pastor Ryan pela disponibilidade. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí. Amém. Deus abençoe a igreja Shalom, né? Lá em São Francisco do Conde, a família do pastor Ryan, sua esposa, e todos os irmãos que estão conectados. Só pedindo à igreja que siga em oração. Estamos no meio da reforma. Graças a Deus, estamos conseguindo, né? Tem sido desafiador, porque surgiram muitas coisas que não estavam previstas nos nossos orçamentos, e cada hora surge. Hoje mesmo surgiram outras novidades na questão do som. Estamos organizando bastante também a questão do som, e aí precisamos fazer algumas intervenções que não estavam previstas, mas Deus está no controle. Então, siga a oração, contribuindo, participando, esteja inserido nesse propósito aí.
Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Eu vou pedir a irmã Neuza para fazer essa oração de gratidão, encerrando o nosso encontro nessa noite. Sigamos em oração, sigamos focados na presença do Senhor. Domingo está em nome de Jesus. Irmã Neuza. Glória a Deus. Todos nos ouvem? Me ouvem? Sim. Oremos ao Senhor. Sim. Eterno Pai, graças te damos pelo teu cuidado, pelo teu agir na nossa vida, no meio da igreja, teu povo. Pai, nós somos gratos a ti pela tua provisão, pela tua proteção, pelos teus cuidados. Não somos dignos nem merecedores, nós somos carentes e necessitados. Sem ti, Pai, nada podemos fazer. Tu és a nossa porção. Ó Senhor, fica conosco, conduz a tua igreja, segundo a tua misericórdia e eterna bondade. Faz o teu querer. Nos ensina a te glorificar. Nos ensina a trilhar o caminho da obediência, do temor, da reverência, observando a tua palavra, os teus estatutos e mandamentos, fazendo o teu querer, Pai. Nos ensina, Senhor, a estar na posição da bênção, Pai, a rejeitar as coisas que não te agradam. Ó Senhor, nos ensina a ser sal e luz nesta terra, a testemunhar acerca de ti, do reino, a proclamar as boas novas de salvação, que há tão somente em ti, Senhor Deus. Ó Senhor, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de ti. Que tenhamos palavras temperadas para responder a todos que nos inquirem acerca da nossa fé, Pai. Que sejamos fiéis testemunhas sua na face da terra, Pai. Deus, o hoje tu nos concedeu, mas o amanhã está nas tuas mãos, pertence a ti. Que possamos, Senhor, agir como verdadeiros cristãos, como sacerdotes teus, Senhor, como os embaixadores do reino, Pai. Fiel à tua palavra e às tuas ordenanças. Abençoa a tua igreja, constituída pelo sangue vertido na cruz. Abençoa, Pai, os que estão nessa sala virtual, suas demandas. Senhor, tu conhece o desejo de cada coração. Segundo a tua infinita misericórdia, contempla, Pai, e abençoa-nos por misericórdia. Abençoa, Senhor, a tua igreja na face da terra, os de perto e os de longe. Sejamos todos debaixo da tua graça e unção. Concede a noite de paz. Renova nossas forças físicas e espirituais, Senhor. E dá-nos uma continuidade de semana, guardados, protegidos, guiados por ti. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Jesus. Deus nos abençoe, queridos. A palavra é com o pastor. Amém. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus filhos, abençoe seus pais, né? Abençoe. Você foi chamado, nós fomos chamados para abençoar, né? Então, abençoe sua família. Independente da bênção, ou melhor, independente do milagre que eu peço a Deus hoje, porque o grande milagre o Senhor já operou, mas independente do milagre, dentro daquela concepção minha, eu vou crer em Deus, porque não dependo do milagre para crer. Aliás, é o contrário, né? Eu creio para que o milagre realmente aconteça, e foi isso que aconteceu com Maria, ali quando Jesus disse, creres. Gostei muito dessa palavra aí também que o pastor Renan falou. Se creres, verás a glória de Deus. Então, para que você veja a glória de Deus, você precisa crer primeiro, né? E não ver a glória para crer. Então, abençoe. Eu vou abençoar você e sua casa nesse momento. Receba essa bênção, a bênção apostólica, né? A bênção que o Senhor usou Paulo
e outros apóstolos para ministrar a igreja. Em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa e com a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Deus abençoe, amados irmãos.